Olá, tudo bem? Eu sou Iracema Correia, tenho um blog Iracema Correia desabafo.blogspot.com e estou mais uma vez hoje conversando com vocês e dando uma orientação pedagógica com relação às notas. Eu vejo muita preocupação das pessoas com relação às notas. Né? Se o aluno tirou nota boa, né? Se o aluno tirou nota baixa. Às vezes alguns pais só comparecem na escola só quando o aluno tira uma nota baixa e aí vai querer saber o porquê, né? Às vezes tem até um pôster que fala assim, que mostra o pai antigamente procurava saber do aluno por que o aluno tirou a nota baixa. E que quando o aluno tira uma nota baixa, o pai agora vai lá e pergunta ao professor por que ele tirou nota baixa. Tipo assim, responsabilizando o professor pela nota baixa do aluno, né? Mas realmente é o que acontece. Só que nem sempre as notas, elas significam a aprendizagem do aluno. Primeiro, o aluno pode ser fera em decorar e o professor pode ser um professor que passe, digamos assim, exames, né, não avaliações, porque a avaliação ela é contínua, ela é processual, e o exame são aquelas provas ali, aqueles testes feitos ali só com o objetivo de perceber se o aluno realmente ele nem tanto compreendeu, porque isso depende muito da forma como é conduzida, como são conduzidas as avaliações. Mas em alguns casos, se o aluno decorou. E segundo alguns estudos, o que o aluno aprendeu hoje, se ele não revisar de novo, aquilo dali não vai ficar aprendido. Porque apreendido, no caso, né? Não vai fixar na sua mente de forma que se torne algo assim que conduza realmente a uma tomada de decisão. Porque o objetivo da aprendizagem não é simplesmente que o aluno fique com o conhecimento retido ali na mente como se fosse um computador. Por exemplo, professor de história, por exemplo, tem gente que pergunta assim, em que ano aconteceu isso? O professor de história não é uma enciclopédia ambulante. Agora, mais importante do que você saber, por exemplo, em que ano aconteceu isso ou aquilo, é mais importante você compreender o porquê, em que situação se sucedeu, né, em que século, qual foi o contexto histórico do momento, é muito mais interessante. Por quê? À medida que você compreende o passado, à medida que você conhece o passado, você compreende o presente, você pode transformar o futuro. Isso no sentido da disciplina História, né? É muito importante que o aluno seja avaliado também na questão do quantitativo e do qualitativo. Essa semana mesmo na escola que eu estou, nós estamos fazendo um jardim. E assim, eu fiquei encantada essa semana como um aluno que ele não é muito assim de ficar quieto na sala, não. Ele é bastante agitado. Mas como ele participou ativamente da preparação da terra, ele só tinha 7 anos e ele conseguiu limpar, e ele conseguiu plantar, o sorriso dele chega brilhava e ele estava ali tomando iniciativa. Então percebam que existem várias formas da pessoa aprender. Tem crianças, por exemplo, que por questões até de hiperatividade ou talvez não consigam ficar paradas para poder prestar atenção. Então eles precisam exercitar, fazer atividades. E esse aluno passou a tarde toda ali trabalhando e fazendo jardim junto conosco, com os professores. E sem dúvida a afetividade, a relação do professor com o aluno melhorou muito. Então nem sempre as notas, por exemplo, uma prova que o professor faz, quer dizer simplesmente só a aprendizagem do aluno que não está legal. Tem que ver como é que essa prova vai ser conduzida. De acordo com os nossos aprendizados e o que nós observamos, é que as avaliações, elas são uma forma também de avaliar o trabalho do professor e, claro, a aprendizagem do aluno. É por isso que existe muitos, em algumas escolas, o termo usado recuperação paralela, que é uma forma em que o aluno vai recuperar o aprendizado que não assimilou, no caso, durante a unidade. Mas como ela é conduzida pelo professor, que é muito mais importante de se saber. Por exemplo, se o aluno teve dificuldade de compreender certo assunto, aquele assunto que ele errou, que ele não conseguiu atingir a nota, a média, né, da unidade, poderia ser um assunto utilizado para se fazer uma recuperação paralela, o que eu chamaria de um refazer da verificação de aprendizagem. O aluno vai refazer a avaliação, depois que o professor
deu uma ré, no caso, reviu de novo o que é que o aluno precisa aprender, o que foi que o aluno se confundiu para refazer essa avaliação. Eu considero a escola como um passo de processo. Eu não acho que a escola tem que ser um fim, tá? Por exemplo, assim, não aprendeu, acabou, perde ano e pronto. Eu acredito que eu sou um tipo de pessoa que eu primo muito mais pela aprendizagem do que pelo conteúdo. E nós temos que ter uma visão mais complexa do ser humano, uma visão mais holística, né? Existe, por exemplo, segundo alguns fonoaudiólogos, existe criança que só aprende de uma forma tradicional. Tem criança que tem que ser na base do beabá, tem pessoas que só tem que ser na base da decoreba, da repetição, principalmente as crianças que têm problemas de aprendizagem, né? Já outros já aprendem com mais facilidade, mas cada um dentro do seu tempo. Então nunca compare a nota dos seus filhos com a nota do filho do vizinho, com a nota do primo, porque isso é, por demais, algo assim muito severo, muito cruel. Além do mais, nós sabemos, segundo Gardner, existem as inteligências múltiplas. Não é porque o aluno está tirando nota baixa em matemática ou nota baixa em português, quer dizer que ele é burro, né? É um termo bem pejorativo. Mas as habilidades necessárias naquela atividade ali, com relação ao raciocínio lógico, ele tem dificuldade, ele precisa trabalhar aquilo. Mas se ele não tiver boas habilidades com raciocínio lógico, ele pode ter boas habilidades para oratória, para compreensão, para interpretação textual, sendo que nós sabemos que para o aluno também interpretar um texto, por exemplo, se ele vê um problema envolvendo algum tipo de operação matemática, ele tem que ser bom em interpretação textual. Que esse é o grande problema dos brasileiros, né? O brasileiro tem muito... Eu percebo isso pelas redes sociais, às vezes alguém faz um comentário, não somente nas redes sociais, mas a dificuldade de interpretação de texto é muito grande. Então, se uma pessoa não sabe interpretar texto, ela não vai conseguir ler um problema e conseguir compreender qual é o enigma do problema. Muitas vezes a resposta está na pergunta. E tem aqueles macetes para a gente poder compreender, certo? Porém, eu não estou querendo dizer que vamos perdoar as notas baixas dos alunos, não. Vamos ser mais participativos, principalmente os pais. Quando se coloca um aluno na escola, não é simplesmente para entregar a escola para a escola fazer milagre. É 50% responsabilidade do aluno, 25% do professor, 25% do pai. Vamos acompanhar, vamos descobrir que hora que seu filho está dormindo, se ele está tendo muito acesso na internet, esquecendo do qualitativo, de fazer as atividades de casa. Se tem uma pesquisa, acompanha junto com ele, não custa nada. Foi o que você aprendeu hoje, meu filho. Visita a escola do teu filho para saber se realmente o que é que está acontecendo lá, como é que está o comportamento. Seja amigo dos professores. Nós estamos precisando muito disso, nós como professores. Dessa participação ativa dos pais. Muitas vezes nós dizemos assim, porque a escola particular é boa, a pública não é ruim. Quem faz a escola somos nós. Nós é que fazemos a escola. E se cada pai realmente se preocupasse em cobrar, cada pai se preocupar em cobrar dos professores, da escola pública e dos governantes, e ficar atento também no comportamento dos filhos, com certeza qualquer escola que vocês estiverem, que essa equipe de pais forem ativas e cobrarem dos professores e ao mesmo tempo das autoridades, não haverá escola particular que chegará aos pés da escola pública. Então vamos fazer cada um a nossa parte, mas não fixar apenas na nota. Vamos avaliar o processo, analisar o processo e caminhar junto com os nossos alunos e com os nossos filhos, ok? Esse é o meu recado de hoje. Se você gostou, dá um clique, se inscreva. Prosperidade a todos!